E aí, Fernando Pascotti na área, desde já dê aquele joinha, se inscreve no canal e vamos pra cima. Você está no Tech Dev Pascotti, canal de tecnologia ao qual eu venho fazendo diversos vídeos aí sobre tecnologia, tá certo? Hoje eu vou continuar a sequência de vídeos aqui, ó, de lógica, daqui ó, lógica de programação intermediária, certo? E hoje eu vou falar aqui sobre, deixa eu só minimizar aqui, eu vou falar sobre modificador final, tá certo? Ou final, enfim. Eu já fiz um vídeo explicando todo o overview de tudo que vou falar nos próximos vídeos. E esse daqui é o específico, que aí eu vou aplicar na prática, tá certo? Utilizando Java. Então, pessoal, é o seguinte aqui, ó. Vamos lá. O primeiro exemplo aqui em questão é classes final. Quando a classe utiliza o modificador final, ela não pode ser estendida. Então eu vou exemplificar aqui agora. Eu criei aqui um pacote que eu chamei BR com exemplo intermediário final com dois L's, porque com L ele é uma palavra protegida e ele não aceita, tá certo? O Java não vai deixar executar. Então vamos lá, vamos criar agora deixa eu só abrir aqui, criar uma nova classe que eu vou chamar de animal, tá certo? Então, vou criar essa classe chamada animal. Simples assim. E eu vou criar um atributo simples aqui, ó. Private. Private o que pode ser string cor, tá certo? Só isso. Acabou, ponto final. Eu vou criar aqui uma nova classe que eu vou chamar de cachorro, tá certo? E eu vou aqui só apenas finalizar aqui criando as duas classes, tá certo? O que acontece aqui, ó? Essa classe cachorro, para quem não viu os vídeos aí, eu fiz uma sequência de vídeos falando sobre orientação a objetos. Se você não souber, não tem um conhecimento, você pode assistir os vídeos aí que estão vou deixar provavelmente no card ou tá existe uma playlist falando sobre orientação a objetos, tá certo? No canal. Eu vou estender essa classe extends animal. Só que ele vai perguntar, provavelmente ele vai perguntar porque eu tenho aqui, ele já tem aqui, ele achou, tá vendo? Na verdade, deixa eu, aqui eu errei aqui, ó, eu vou só dar um rename aqui para ele corrigir. Pera ainda, deixa eu dar um F2 aqui, ó, F2. Eu coloquei errado aqui o nome, animal. Agora sim, bonitinho, tá certo? Animal. E essa cachorra aqui, é bom acontecer essas coisas aqui para vocês verem no dia a dia que você como programador, você vai cometer erros e vai ter que corrigir, tá certo? Então vamos lá, ó. Eu vou corrigir aqui, e eu vou dar um import aqui, ó. Ele nem precisou do import, tá certo? Ó, porque ele já está pegando do animal que está dentro do mesmo pacote. Então ele fez a extensão, ele puxou aqui as características do animal, aqui da classe animal, tá certo? Só que qual que é o X da questão? Que fala aqui, ó. Se eu definir a classe como final, né? Se eu colocar o modificador dela como final, ou seja, se eu vir aqui em animal e definir aqui como public final class, olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Vamos ver aqui. Aqui, já deu erro aqui, ó, tá vendo? Vamos ler a frase de erro. O type cachorro não pode ser uma subclasse da classe animal, tá certo? Então, o que acontece aqui, pessoal? Isso daqui é uma forma de proteger, tá certo? De proteger uma implementação. Ou seja, se você quiser deixar uma classe protegida, você fala assim, ó, eu não quero que essa classe que eu estou implementando, ela tenha extensões, elas sejam estendidas por outras classes. Então o que você vai fazer? Você vai definir aqui como uma classe final, entendeu? Então, simples assim. Aqui ele já deu o erro, aqui, ó, você vê aqui, ó, na implementação ele já deu erro, ele não vai deixar avançar isso daqui, vai parar por aqui, tá certo? O segundo exemplo aqui, ó, é um método, tá certo? Um método find, ele é um método que não pode ser sobrescrito, tá certo? Nas subclasses. Então, o que acontece aqui, ó? Vamos tirar aqui esse bloqueio aqui, tá certo? Vamos continuar deixando a classe aqui, animal.
E eu vou criar aqui um método que eu vou chamar de public. Public o que? Void o que? Vamos chamar de falar, pode ser? Falar, simples assim, né? Então o falar, vou dar um sysout falar, tá certo? Então todo animal ele fala, né? Então vamos deixar aqui, vamos vir aqui no cachorro, aqui já parou de dar o erro, tá certo? E aí eu vou pegar aqui, ó, vou dar um arroba override. Override o que? Public void void falar, tá certo? Então aqui que eu vou fazer, eu vou dar um sysout, eu vou fazer o que? O falar do cachorro é o que? Latir. Novamente, para você que não assistiu às aulas de orientação a objetos, você pode assistir aí, tá certo? No canal tem a playlist falando, eu explico tudo isso aqui nos vídeos falando sobre orientação a objetos, tá certo? Então o que acontece aqui, pessoal? Aqui eu estou fazendo uma sobrescrita do método falar, que vem aqui, ó, da classe animal, tá certo? Beleza. Agora, se eu pegar aqui, ó, utilizar aqui o final, se eu definir esse método do pai como final, aqui, ó, public final void falar. Vamos ver o que vai acontecer? Olha lá, pessoal, aqui vamos ver o texto. Não pode ser sobrescrito o método do animal, né? E ele está falando aqui, ó, o método falar aqui, ó, tá certo? Então o que acontece aqui? Também é uma forma, deixa eu voltar aqui para vocês, também é uma forma de proteger aqui, tá certo? Então às vezes você numa implementação, você quer que um determinado método não tenha uma sobrescrita, não venha a ser sobrescrito aquele determinado método, tá certo? Então o que você vai fazer? Você vai simplesmente colocar aqui um final aqui na implementação do pai, né? Do método da classe pai, tá certo? Então é uma tratativa aqui também. Vamos lá agora, dando sequência, o vídeo tá ficando gigante aqui, pessoal. O vídeo tá ficando já grande, mas eu quero mostrar tudo para vocês aqui. O próximo caso aqui, ó, você definir aqui um atributo final, tá certo? Um atributo final de uma classe pode ter seu valor atribuído uma única vez, seja na própria declaração ou no construtor, tá certo? Então o que acontece? Vamos continuar aqui vamos agora no método aqui cachorro, tá certo? Falar aqui, deixa eu salvar aqui, ó, deixa eu só voltar aqui na super, né? No super dele, vou tirar aqui o final, tá certo? Vou tirar o final aqui e a gente vai pegar aqui, ó, e vamos criar aqui algum atributo aqui. Private o que? Alguma característica de cachorro. Vamos lá, int tamanho, pode ser? Tamanho. Então a gente está definindo aqui o tamanho do cachorro, e a gente quer definir o tamanho, tá certo? Então o que acontece aqui, pessoal? Se a gente, deixa eu voltar aqui para vocês aqui, ó, a gente pode definir um tamanho fixo, né? Um tamanho que ele não sofra, né, variações, né, no decorrer da implementação. Então, por exemplo, aqui, ó, pessoal, se eu colocar aqui, ó, se eu colocar um tamanho 1, um tamanho inteiro aqui, um valor 1, tá certo? E ele vai tocar a vida aqui. Eu vou vir aqui no método main, que é uma implementação, e eu vou chamar aqui cachorro. Eu tenho que pegar o cachorro aqui do intermediário aqui, tá certo? Do exemplo intermediário, que eu já tenho outra implementação, outra classe que é chamada cachorro. Então eu vou dar um cachorro. Vamos chamar de dog, né? Dog. E eu vou dar um new cachorro. Deu uma travadinha aqui. Cachorro. Vamos lá, cachorro do nosso querido intermediário aqui, que é a nossa implementação, tá certo? E eu vou dar um sysout aqui, ó.
sysout, vamos ver o que tem dog aqui. Dog tem o quê? Ponto, vamos pegar aqui. Ele tem o falar, né? Ele tem o falar. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai executar aliás, a gente não vai dar um sysout porque o print ele já tá lá, né? Já vou deixar aqui o falar. Você vira aqui em falar, ele tem um latido, tá certo? Então eu vou dar um sysout também. Um sysout. Vamos ver aqui, não, fica muito misturado esses assuntos aqui. Não tem relação, tá certo? Então eu vou pegar aqui, ó, um falar e vamos alterar aqui, ó, quantidade latidos, latidos, tá certo? Então eu vou pegar aqui, quantidade latidos 1. Então latir mais quantidade latidos. Isso daqui é tudo fictício, tá, pessoal? Vamos deixar bem claro que é tudo fictício, são situações fakes aqui, né? E eu vou dar um printar aqui, ó. Deixa eu dar um as e eu vou chamar aqui só para printar. Então aparece aqui, ó, latir 1, tá certo, pessoal? Latir 1, tudo certo, tudo beleza. Mas a gente pode pensar aqui, pessoal, o seguinte. E se a gente quiser aqui, ó, definir um this aqui, this, quantidade de latidos, eu deixar como 2. Aqui nesse método eu quero que tenha 2 latidos aqui, por x questões, né? Vou dar um this aqui para ficar mais bonitinho. This, né, que eu tô falando que é para esse atributo aqui em questão, tá certo? Para ficar mais bonitinho. E eu vou mandar executar novamente aqui, ó. O método main apareceu aqui, ó, latir 2, tá certo? Latir 2, tudo lindamente lindo. Agora, se eu, né, o que ele está sugerindo aqui com relação ao final atributo? Se eu definir esse cara, um private final int, olha o que ele já fez aqui. Ele já deu erro, pessoal. Ele já deu erro, né? Eu não posso aqui, se a gente ver o erro aqui que está dando no Eclipse, né? O Eclipse está sugerindo aqui, ó, deixa eu passar o mouse. Deixa eu passar aqui, ó. Define, quer dizer, o campo foi definido como final e ele não pode ser alterado, né? Enfim. Então, o que acontece aqui, pessoal? A partir desse, se eu definir esse cara como final, eu não posso mais modificar, a não ser que eu faça essa modificação, por exemplo, aqui no método construtor. Então, se eu vir aqui, ó, no public cachorro, que é o método construtor aqui, né, da classe cachorro. Aqui eu já estou implementando aqui, ele deu erro aqui, deixa eu, para ficar mais rápido aqui, né? Se eu vir aqui e eu definir esse cara aqui, ó, int quantidade de latidos aqui, ó. Se eu vir aqui, tá certo? Deixa eu ver aqui, ó. This ponto quantidade de latidos recebe o que? Quantidade de latidos, tá certo? Então se eu vir aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Mas aqui é o seguinte, eu já tinha atribuído um valor, tá certo? Então não vou atribuir um valor, mas eu tô falando que é um final ainda, continua um final aqui, tá certo? Aqui ele não vai autorizar fazer isso, né? Então aqui na chamada aqui, ó, eu vou chamar agora só para mostrar para vocês aqui. Ó, aqui ele está reclamando porque é o seguinte, eu só tenho essa implementação, tá certo? Esse construtor. Eu teria que criar um outro construtor aqui, ó, porque por debaixo dos panos, eu já tinha explicado isso aqui num outro vídeo, e já está implementado esse cara aqui, tá certo? Deixa eu ver aqui, ó, public, deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Inicialize field construtor. Aqui ele está reclamando porque ele falou que precisa implementar aqui. Tá. Eu vou definir aqui como 1, tá certo? Porque é um final aqui, eu vou definir como 1. E esse cara aqui eu vou deixar aqui, ó. Eu tenho dois construtores. Por default, eu já cito aqui, ó, que ele é um final, eu preciso citar, porque faz sentido, porque depois eu não vou... Pessoal, faz muito sentido isso aqui, tá certo? Porque depois eu não vou conseguir mais inserir valores aqui, eu preciso em algum momento definir o valor, né? Na inicialização nesse caso. Então na inicialização nesse caso que eu deixei como 1, né? Se o default dele é 1, né? E eu posso setar aqui um valor em tempo de execução aqui, ó. Deixa eu ver quem tá reclamando aqui, new cachorro,
DD argumento. Não. Aqui tá certo. Tá certo já. Por que ele tá reclamando aqui, pessoal? Aqui tá certinho já. Não faz sentido. Aqui, ó. Era bug do Eclipse já, né? Foi resolvido aqui. Então a primeira vez eu vou chamar esse cara que ele já define como 1 por default, né? O vídeo tá ficando gigante, mas vamos lá, ó. Então latir igual recebe, né? Latir 1, dog falar, né? Ele printou aqui o dog falar. Agora eu posso simplesmente colocar aqui, por exemplo, um 3, né? Latir 3, quer ver, ó? Aí ele vai executar aqui, ó, latir 3, que é esse carinha que eu estou definindo aqui como parâmetro, né? Passando como parâmetro. Então, pelo menos uma vez já tem que inserir esse valor, tá certo? Aqui é o seguinte, aqui é um último exemplo aqui, use para garantir que você não está modificando o valor indevidamente. Aqui é uma situação de erro, né? Então foi o caso aqui, por exemplo, aqui eu não tenho como, uma vez definido o valor aqui, eu não tenho como atribuir de novo, né? Não tenho como modificar, né? Aqui no construtor, na verdade, é ok, mas no método aqui ele já vai bloquear, tá certo? Então isso daí, o vídeo ficou gigante, pessoal, gigante, até que eu esqueci de colocar aqui o print aqui. Então é isso daí, pessoal, forte abraço, fique com Deus e tchau, espero que vocês tenham entendido com relação ao modificador final, tá certo? Forte abraço, fique com Deus e tchau!